Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora o Rede TV News. Boa noite. CPI da pandemia ouviu hoje Bruna Morato, advogada de 12 médicos da Prevent Senior, que elaboraram acusações contra o plano que nega irregularidades. Petrobras anuncia mais um aumento de preço. Agora é o diesel que vai subir quase 9% nas refinarias. E você vai ver também. As imagens impressionantes do momento em que um carro cai sobre duas recepcionistas de uma concessionária em São Paulo. Polícia Paulista faz mega operação e cumpre centenas de mandados de prisão. Mais de 300 pessoas foram presas, a maioria por envolvimento com furtos e roubos de celulares. A Petrobras anunciou hoje mais uma alta no preço dos combustíveis. Dessa vez, o aumento será no diesel, que passará a ser vendido para distribuidoras por R$ 3,06 o litro, um reajuste de 25 centavos. O novo valor entra em vigor amanhã. Segundo o IBGE, o preço do diesel aumentou 28% em 2021. Atualmente, o preço médio do litro está em R$ 4,70, de acordo com a ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. E o IPEM, Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo, realizou hoje mais uma etapa da Operação Óleos de Lince em postos de combustíveis na capital. Dos 8 postos de combustíveis fiscalizados, 6 estavam irregulares. Os fiscais encontraram lacres violados, além da venda em menor quantidade de combustível em relação ao que era marcado na bomba. A adulteração chegava a quase 2 litros a menos a cada 20 litros abastecidos. Alguns postos já haviam sido flagrados com irregularidades durante fiscalizações anteriores. Nós já verificamos que tem bomba aqui que estava lacrada pelo IPEM. Eles romperam o lacre daquela bomba e continuavam servindo para o consumidor numa bomba que não poderia estar em funcionamento. Com isso, provavelmente receberão uma multa que pode chegar em até R$1,5 milhão de reais e terá um processo aberto que poderá resultar no fechamento desse posto de combustível. Rede TV News está de volta e já vamos ao vivo para São Paulo, porque estudos da vacina Butanvac, desenvolvida pelo Instituto Butantan contra a Covid-19, começam a apresentar os primeiros resultados. E além do Brasil, outros 2 países também estão conduzindo os testes. Quem tem as informações é o repórter Guilherme Lopes, que está na capital paulista, com mais detalhes a respeito desse estudo. Guilherme, boa noite, seja bem-vindo. O que já mostram esses primeiros estudos? Olá, Milena, Augusto, boa noite para vocês, a todos. As análises preliminares que foram publicadas em um artigo mostraram que a vacina é segura, altamente eficaz e que produziu uma resposta imunológica satisfatória naquelas pessoas que receberam 2 doses no intervalo entre 28 dias. Esse estudo foi conduzido na Tailândia com 210 participantes de idades variadas, entre 18 e 59 anos. Nenhum caso adverso grave foi relatado e apenas 1/3 disse que sentiu sensibilidade e dor no local da aplicação. Esse estudo de fase 1, como a maioria da população já conhece, serve para que os pesquisadores consigam atestar, primeiro, a segurança da vacina e, em segundo lugar, descobrir qual é a dosagem ideal para que cada organismo possa produzir uma resposta imunológica satisfatória. Além da Tailândia, os testes são conduzidos paralelamente no Vietnã e no Brasil. Aqui, os ensaios clínicos são realizados no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, no interior do estado de São Paulo, e em municípios de Minas Gerais. Como eu disse, é um estudo preliminar, mas a Butanvac é a primeira vacina desenvolvida integralmente pelo Instituto Butantan, numa parceria com um consórcio internacional. Só que ainda não tem prazo para que o estudo seja concluído. De São Paulo, Guilherme Lopes para o Rede TV News. Estamos esperando mais essa vacina. Obrigado, Guilherme. A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro reduziu de 90 para 21 dias o intervalo entre a primeira e a segunda dose da vacina da Pfizer para pessoas com mais de 40 anos. Na semana passada, a Secretaria havia reduzido o intervalo para o grupo com mais de 50 anos.
A capital fluminense espera receber mais doses da Pfizer para adiantar a vacinação de pessoas de outras faixas etárias. Em Pernambuco, igrejas e templos religiosos vão exigir comprovante de vacinação contra a Covid-19 dos fiéis. Essa medida já entrou em vigor nesta semana. A exigência do documento faz parte da nova etapa do plano de flexibilização do governo de Pernambuco. Fiéis que frequentam igrejas e demais templos religiosos com público acima de 300 pessoas vão precisar apresentar comprovante da vacinação completa contra a Covid, ou seja, a aplicação das 2 doses ou dose única. Esse incentivo de apresentação do cartão de vacinação é super importante para manter a segurança de todo mundo, tanto dos fiéis quanto das pessoas que estão em circulação nas ruas nesses momentos. Tem que ser assim, até porque é para avançar a vacina e melhorar para o público, né? O público ter mais a vontade de ir para os lugares, ter mais acesso, porque o que não pode é que as pessoas deixarem de vacinar. De acordo com o novo decreto estadual, as celebrações religiosas podem reunir até 2.500 pessoas. 90% das vagas são para o público com o esquema vacinal completo e 10% da lotação máxima restante serão destinadas aos vacinados com a primeira dose. Mas é preciso apresentar também o exame RT-PCR realizado 48 horas antes ou o teste rápido de antígeno, feito 24 horas antes da celebração. A Arquidiocese de Olinda e Recife, instituição católica que comanda 107 paróquias no estado, informou que as comunidades eclesiais são favoráveis à determinação. Entendemos que é um bem, né, para a sociedade. Se estamos bem neste momento, exatamente por conta da quantidade de vacinas oferecidas. E queremos então recomendar a todos, né, que se vacinem, que aproveitem a oportunidade e interpretamos essa exigência como um bem para todos nós para evitar o contágio. O decreto também libera a realização de eventos culturais e shows, além da presença de torcida em partidas de futebol. Todas essas situações também exigem o limite de até 2.500 pessoas e apresentação de comprovante de vacinação completa ou primeira dose e teste negativo para a Covid. Até agora, 34% dos pernambucanos estão vacinados com a segunda dose, o equivalente a quase 3.400.000 pessoas. Agora os números da Covid-19 no Brasil. Segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil tem 20.383.000 recuperados da doença, mais de 403.000 continuam em acompanhamento. Desde o início da pandemia, mais de 595.000 pessoas morreram de Covid-19 no país. A CPI da Covid no Senado ouviu hoje Bruna Morato, advogada de 12 médicos do Plano de Saúde Prevent Senior. A advogada é responsável por ajudar os médicos a elaborar um dossiê com supostas denúncias envolvendo a Prevent Senior. Mas a convocação dela recebeu críticas do senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia. Presidente, quem deveria estar aqui dando depoimento hoje seriam esses médicos, presidente, e não a advogada, porque me parece que está sendo arrastada para a CPI uma disputa trabalhista. O senador Marcos Rogério ainda perguntou se Bruna Morato estava prestando depoimento na condição de advogada ou testemunha e questionou o trabalho da CPI. Eu sou testemunha e tenho clientes na condição de advogada. Senhor presidente, não há como um advogado patrocinar causa ou mesmo prestar assessoramento jurídico de clientes anônimos. Como é possível uma comissão parlamentar de inquérito ouvir alguém que não informa quem representa? Como demonstrado pelo senador Marcos Duval, há pouco, numa participação, a depoente diz representar 12 médicos em 5.000. E não sabemos quem são esses médicos. Veja, senhor presidente, que esta CPI da pandemia já enfrentou situação similar a respeito da condição de um depoente que participava desta CPI. Me refiro ao depoimento do senhor Túlio Silveira, que ocorreu no dia 18 de agosto de 2021, ocasião em que a senadora Simone Tebet, que aqui está, questionou se o depoente estava na condição
de advogado ou não. Durante o depoimento, a advogada disse que pacientes da Prevent Senior recebiam o chamado kit Covid. Mas, na semana passada, também em depoimento à CPI, o diretor executivo do Plano de Saúde, Pedro Benedito Batista Júnior, negou que isso tenha ocorrido. Afirmou, na ocasião, que a operadora usou cloroquina, por exemplo, no tratamento contra a Covid, somente com o consentimento de pacientes ou de seus parentes e que os médicos tinham autonomia para prescrevê-la ou não. A Pfizer e a BioNTech vão pedir autorização ao governo dos Estados Unidos para vacinar crianças de 5 a 11 anos. As empresas enviaram hoje à FDA, a Agência Americana de Medicamentos, dados de um ensaio inicial com o imunizante. O estudo envolveu mais de 2.000 participantes em território americano. Os laboratórios também pretendem pedir a liberação à Agência Europeia de Medicamentos. A Polícia Civil de São Paulo cumpriu hoje quase 300 mandados de prisões preventivas e temporárias e 22 ordens de busca e apreensão durante uma operação contra roubos e furtos, principalmente de aparelhos celulares. Mais de 1.000 policiais foram às ruas para cumprir ordens de prisão expedidas pela Justiça Paulista. O alvo dos investigadores foram quadrilhas que roubam ou furtam celulares para vender no comércio paralelo. Os policiais estiveram em 144 lojas suspeitas e apreenderam 2.400 aparelhos. Nós pensamos nessa atividade dessa forma por quê? Justamente por ser o receptador um fomentador, né? Por isso que nós resolvemos nos reunir e pegar uma atividade que estivesse linkada à polícia judiciária e que nós conseguíssemos aí desestabilizar esse mercado paralelo. Só hoje, 335 pessoas foram presas durante a operação, a maioria na zona leste da capital. A polícia também prendeu suspeitos de integrarem quadrilhas do Pix, que usam o celular da vítima para fazer transferências bancárias. Durante as investigações, a Polícia Civil identificou 14 conteiros, pessoas que emprestavam as contas bancárias para receber o dinheiro roubado e transferido via Pix. Ao todo, R$150 mil movimentados nessas contas foram bloqueados. Essas pessoas vão responder pelos mesmos crimes de quem praticava os roubos. A Polícia Civil está prendendo os conteiros. Eu estou vendo todo dia esses conteiros falam assim, ó, pode depositar 15 mil na tua conta, eu vou ganhar 20%, você entendeu? E a pessoa acha um dinheiro fácil. Eu estou vendo gente que está abrindo conta e indo para a cadeia. Eu acho que esses conteiros sendo presos aí, respondendo pelo mesmo crime que aquele que praticou o sequestro, com retenção da vítima, está indo para a cadeia, não estão ganhando os conteiros para pagar o advogado para se defender. Agora uma boa notícia para você que gosta de se cuidar sem deixar alguns prazeres de lado. Médicos e especialistas cada dia mais chegam a um consenso sobre os benefícios que o vinho, uma tacinha de vinho, pode trazer para a saúde. Mas, claro, sempre com moderação. Este empresário de 45 anos teve que ser internado às pressas para a desobstrução de uma artéria do coração, que já estava 82% comprometida. Mas a surpresa veio mesmo quando André viu que entre os medicamentos prescritos para ajudar na recuperação estava o consumo de vinho tinto. Então eu tenho tomado toda semana 3, 4 taças de vinho tinto, né? E agora eu fico mais feliz em saber que posso tomar, que minha vida não vai mudar e até benéfico para o meu quadro, né? Não é de hoje que o vinho é apontado pela ciência como um protetor para a saúde cardíaca. Só que agora a comunidade médica discute também a proteção da substância em relação a doenças inflamatórias, imunológicas e até neurodegenerativas, como o Alzheimer. Tem-se visto que o uso moderado dessas substâncias tem ajudado não só no retardar dessas doenças, mas também na prevenção desses quadros. Claro que a gente precisa de estudos mais robustos para a gente poder definir algumas coisas melhores, mas isso já é uma excelente notícia que a gente tem uma ferramenta a mais para combater uma doença tão temida como a doença de Alzheimer. Segundo um estudo de uma universidade do Canadá,
Publicado na revista científica da Associação Americana do Coração, os polifenóis do vinho relaxam a parede das artérias, reduzindo o risco de várias doenças, como trombose e hipertensão. De acordo com os especialistas, um dos vinhos que mais trazem benefícios para a saúde é o vinho da uva Taná. Isso porque ele contém menos açúcar, menos álcool e é rico em polifenóis. Na natureza, esse composto é responsável por proteger as plantas do sol, dos insetos e dos micro-organismos. Mas no corpo humano, atua principalmente no combate aos radicais livres, que são as moléculas que causam o envelhecimento. Mas atenção! O consumo exagerado de vinho, assim como qualquer outra bebida alcoólica, está ligado a vários problemas de saúde, como cirrose hepática, impotência sexual e hipertensão, além do risco de dependência química. Logicamente, o consumo do álcool, do vinho, precisa ser em quantidades pequenas, de forma alguma, diariamente ultrapassar, por exemplo, 30 gramas de álcool. Com todas essas ações, melhorando o perfil do colesterol, uma melhora da pressão arterial, melhorando a nossa inflamação do corpo. A dona Josefa que o diga. No auge dos seus 103 anos, ela nunca abriu mão de uma tacinha de vinho ao dia. E apesar da idade avançada, tem uma saúde de dar inveja a muita gente. Ela tem toda a saúde, ela não tem problema de pressão, não toma remédio, nem toma remédio para dormir. Eu que às vezes tenho que tomar alguma coisa para relaxar, mas ela é bem relaxada, dorme bem, tem saúde, graças a Deus, não tem problema de colesterol alto, é tudo normal. Então fica aí o recado de quem testou e comprovou que um vinhozinho na medida realmente faz bem à saúde. Recomendo a todos que façam os seus exames periódicos, né? Se cuidem. E, se possível, tomem uma taça de vinho, que é muito bom. É isso, saúde. Saúde. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro cumpriu a agenda na Bahia. No município de Teixeira de Freitas, ele participou da entrega de títulos de propriedade rural. Esta é a 4ª viagem do presidente ao estado só neste ano. O avião presidencial chegou no aeroporto 9 de maio por volta das 10 horas da manhã. Em seguida, Bolsonaro passou de carro pelas ruas da cidade, onde foi recebido por dezenas de apoiadores. Os ministros da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e da Cidadania, João Roma, acompanharam o presidente na visita. Bolsonaro discursou e falou sobre a pandemia e o impacto dela na inflação. Às vezes me pergunto, como chegamos até aqui? Como estamos sobrevivendo? Como estamos nos comportando ainda durante uma difícil fase da pandemia, com consequências terríveis, não só para o Brasil, bem como para todo o mundo. Como consequência, temos uma inflação alta, em especial nos gêneros alimentícios. Isso no mundo todo. Enfrentamos uma das maiores secas da história do Brasil, refletindo diretamente no preço da energia. O presidente deixou Teixeira de Freitas pouco depois do meio-dia e seguiu para a cidade alagoana de Teotônio Vilela, onde participou da entrega de 400 casas populares. Esse é o maior conjunto habitacional já entregue na região. O Congresso Nacional promulgou hoje a emenda à Constituição da reforma eleitoral. Entre as principais alterações estão a contagem em dobro para a distribuição do fundo eleitoral dos votos para mulheres e negros e a mudança na data de posse do presidente da República e governadores. As mudanças já passam a valer a partir das eleições do ano que vem. Entre os principais pontos alterados na lei eleitoral estão: deputados federais, estaduais ou distritais e vereadores que trocarem de partido por onde foram eleitos não perderão os mandatos caso a legenda concorde com a troca. Votos dados para mulheres e negros que concorram à Câmara dos Deputados nas eleições entre 2022 e 2030 serão contados em dobro para a distribuição do fundo eleitoral, criado em 2017 como fonte de recursos públicos para financiar campanhas dos partidos
partidos políticos e seus candidatos. A reforma aprovada também altera a data de posse do presidente da República e de governadores. As posses, que ocorrem no dia 1º de janeiro, passarão para o dia 5 de janeiro para o presidente e dia 6 de janeiro para os governadores. Essas mudanças só começarão a valer a partir das eleições de 2026. Esta emenda constitucional traz inovações em, pelo menos, 3 aspectos político-eleitorais: a promoção da diversidade dos cargos políticos, a participação popular e a fidelidade partidária. Acredito que entregamos nesta data uma reforma político-eleitoral enxuta, mas com preceitos que contribuem para o equilíbrio da atividade política brasileira. Já a polêmica retomada das coligações partidárias nas eleições proporcionais, que havia sido aprovada pela Câmara dos Deputados, ficou de fora da proposta aprovada pelo Senado. A polícia, a Receita Federal e o Ministério Público realizaram uma operação contra empresas suspeitas de sonegação fiscal de quase 4 bilhões de reais. Essa ação ocorreu em 6 estados e no Distrito Federal. Cerca de 280 policiais federais foram às ruas em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Santa Catarina e Minas Gerais. As investigações apontam que as empresas envolvidas emitiam notas fiscais frias, simulando a compra e a venda de sucata de alumínio e de alumínio bruto. Com a fraude, geravam créditos fiscais fictícios às companhias do grupo. Nos últimos 5 anos, esse esquema causou um prejuízo de aproximadamente 4 bilhões de reais aos cofres públicos. Os envolvidos vão responder por sonegação fiscal, falsidade ideológica, organização criminosa e fraude tributária. A Polícia Federal prendeu hoje o prefeito de São Mateus, no Espírito Santo. Daniel Santana é suspeito de participar de um esquema de fraude em licitações. O chefe de gabinete da prefeitura, um homem apontado como operador do prefeito, e 4 empresários também foram presos. Uma grande quantia de dinheiro e de joias foi encontrada na casa do prefeito Daniel Santana, sem partido, durante a Operação Minúcios, segundo a Polícia Federal. Os valores passam de R$400 mil. Em outro endereço, os agentes encontraram quase R$300 mil em uma empresa que pertenceria ao político. A operação cumpriu ainda 7 mandados de prisão e 25 de busca e apreensão nos municípios de São Mateus, Linhares e Vila Velha. Um grupo criminoso, uma organização criminosa, se apropriou da prefeitura em conluio com inúmeras empresas para fraudar licitações e desviar recursos públicos. Recursos, inclusive, que eram provenientes do Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação, recursos que vieram do Ministério do Turismo, recursos que deveriam ser aplicados no combate à pandemia de Covid-19, foram apropriados por essa organização criminosa. Os investigados são suspeitos de participar de um esquema que favoreceu empresas em contratos com a prefeitura. De acordo com a Polícia Federal, as empresas ligadas ao esquema venciam as licitações e era estabelecido um valor a ser pago aos agentes públicos, que variava de 10% a 20% do valor do contrato. De acordo com a Polícia Federal, os crimes eram praticados desde o primeiro mandato de Daniel em 2017 e persistiam até hoje. O valor dos contratos do município com as empresas investigadas pode ultrapassar os R$50 milhões. Tentamos contato com a assessoria do prefeito e dos envolvidos, mas ninguém retornou. Em Curitiba, no Paraná, a Polícia Civil fez uma operação para desarticular uma quadrilha responsável por furtos no estado e também em Santa Catarina. 10 pessoas foram presas. Drogas, pistolas, simulacro de arma de fogo e celulares foram apreendidos. A ação da Polícia Civil do Paraná teve como objetivo desmantelar uma organização criminosa responsável por furtos em pelo menos 13 prédios comerciais, na capital paranaense, no norte do estado e também em Santa Catarina. Mais de 70 policiais civis participaram da ação. As investigações apuraram que o grupo criminoso utilizava dos objetos furtados para alimentar outros crimes, como o tráfico de drogas e a agiotagem. Dessa forma, a gente pretende diminuir os índices criminais na cidade de Curitiba, tirando justamente de circulação essas quadrilhas. Os criminosos utilizavam itens de escalada e rapel para ingressarem nos prédios, ferramentas que foram apreendidas hoje. Para tentar dificultar o serviço investigativo, eles pintavam as câmeras de segurança com tinta em spray.
Nos edifícios invadidos, o bando entrou em várias salas de escritório, levando objetos eletrônicos, dinheiro e cartões. As ordens cumpridas nesta terça-feira foram de prisões preventivas, cumpridas em Curitiba e na região metropolitana da capital. Foram enterrados hoje os corpos de um adolescente e do padrasto, mortos em uma ação da polícia na zona norte do Rio de Janeiro. A família diz que eles eram inocentes e acusa PMs pelas mortes. No mesmo dia, Sônia enterrou o filho e o marido. Acabaram com a minha vida, acabaram com a minha família. Que eu vi lá, do jeito que eu vi meu marido hoje, que eu fui reconhecer, e meu filho. Horrível. Samuel Vicente, de 17 anos, e William Vasconcelos da Silva, de 38, morreram depois de serem baleados na madrugada do último sábado por policiais que faziam patrulhamento em Anchieta, na Zona Norte. Os dois seguiam a caminho da UPA, porque a namorada de Samuel estava passando mal. A jovem também estava na moto e ficou ferida, mas já teve alta do hospital. Falaram que meu marido estava portando fuzil, falaram que meu filho estava com pistola, com carregador, minha nora com as drogas. Eu quero que eles provem isso. Eu quero que façam exame, entendeu? Tudo direitinho para provar, porque tem que ter a pólvora na mão deles, que eles atiraram neles. Eles fizeram nada disso, eles fizeram nem perícia no local. Em nota divulgada ontem, a polícia disse que os PMs agiram em legítima defesa, porque a última pessoa na moto parecia estar com um fuzil. Os policiais também disseram que, com eles, apreenderam pistolas, carregadores, munições, rádios comunicadores e drogas. Os agentes Leonardo Soares Carneiro e Edson de Almeida Santana Filho, envolvidos no caso, foram afastados. Um inquérito policial militar foi aberto e a Corregedoria acompanha o caso, que também é investigado pela Polícia Civil. Depois do enterro, os amigos e os familiares fizeram um protesto pedindo justiça. Justiça! Justiça! O marido de Sônia trabalhava como entregador em uma farmácia. Já o filho, Samuel, era estudante em uma escola cívico-militar de São Gonçalo. Ele sonhava em seguir carreira militar. Meu filho sonhou tanto com a farda e a própria farda acabou matando ele. Entendeu? Isso é inaceitável. Eu só quero justiça, eu só quero que esses policiais que fizeram isso com eles, eu quero que pague. E foram divulgadas as imagens do carro que despencou ontem do segundo andar de uma concessionária na zona central de São Paulo. O veículo acerta em cheio duas recepcionistas que até tentaram, mas não conseguiram se proteger. O manobrista de 29 anos que causou o acidente não tinha carteira de habilitação. Uma das vítimas continua em estado grave. Os outros dois feridos foram socorridos e passam bem. O fogo castiga o sertão do Piauí. Uma equipe da Rede TV percorreu vários quilômetros para registrar o sofrimento e a desolação dos agricultores. Durante uma semana, as florestas de São Raimundo Nonato, a 537 quilômetros de Teresina, foram consumidas numa série de focos de queimadas que se espalharam pela região. Visitamos o assentamento Serra dos Gringos, uma das regiões com maior quantidade de focos de queimada. Nossa equipe entrou mata adentro para ver de perto os estragos deixados pelos incêndios na vida dos trabalhadores rurais. Por onde passamos, haviam sinais do trabalho feito pelos bombeiros e brigadas de incêndio para controlar as chamas. No assentamento Serra dos Gringos vivem 112 famílias. Pelo menos 8 foram atingidas diretamente e tiveram prejuízos com os incêndios. Não é o caso da dona Marlene, que apenas teve medo do fogo chegar até a casa dela. O fogo deu um trabalho para poder apagar e queimou tudo. Aí a gente ficou muito preocupado, com medo dele vir até as nossas casas, porque veio muito próximo e teve muitas casas que foi atingida pelo fogo. Quando cheguei aqui, estava aquele fogo saltando na mata já para esses lados de cá e o pessoal tentando apagar, tentando evitar que passasse para esse lado de cá. E aí eu fiquei muito apavorado. O mesmo não se pode dizer do seu Adão, o apicultor que vive nessa pequena propriedade, criando ovelhas e produzindo mel, conta que perdeu 50 colmeias. Se eu não tivesse lá para cortar a cerca, eu tinha queimado até meu barraco, matado minhas ovelhas tudinho. O senhor perdeu caixa de abelha? Perdi 50. 50 caixas? 50 caixas. Andando pela serra, a gente tem exemplos de que o fogo não destruía apenas a vegetação. Aqui,
era a casa de uma agricultora do assentamento. O fogo passou por aqui, devastou tudo, a casa foi totalmente destruída. Felizmente, ninguém estava em casa na hora do incêndio. Além da mata, os incêndios mataram vários animais silvestres que não tiveram tempo de fugir das chamas. Seu Pedro ainda se diz chocado com o que viu naqueles dias. Eu não gosto de recordar porque eu choro. Quem sabe o que é roça é duro. É só aquele para recuperar nós todos e a mata de Deus. Vão ser necessários muitos anos para que esse cenário cinza volte a ficar verde novamente. Chegou a hora da gente conferir, então, a previsão do tempo para todo o Brasil com Gabriela de França. Boa noite, Gabriela. Quantos incêndios nos últimos dias, hein? Com certeza, clima seco, mas a gente tem tido chuva, né, também. Boa noite, Milena, Augusto, ótima noite para você aí de casa. A primavera trouxe, né, essa chuva de volta para lugares que vinham sofrendo com a seca, ajudou a diminuir as queimadas em grande parte do Brasil, mas, por outro lado, esses temporais também têm causado estragos, como é o caso lá de Minas Gerais. A gente tem imagens de Ribeirão das Neves, gente, onde o temporal veio acompanhado aí de um forte vendaval. Os ventos chegaram a 70 km por hora, olha só. Parte do telhado dessa casa desabou, não resistiu. Mais uma vez a gente teve chuva de granizo, tá? Na Grande Belo Horizonte. Olha a quantidade de gelo que se formou nessa via. Impressionante, né? Ruas ficaram alagadas em Ribeirão das Neves, Betim. Uma senhora de 54 anos e a neta de 4 anos apenas, elas precisaram ser resgatadas com a ajuda de um barco aí pelos bombeiros, porque elas ficaram ilhadas. Olha, vem mais temporal aí, viu? Que a gente tem aqui um sistema de baixa pressão e uma frente fria que está na altura do Sudeste, que juntos vão provocar chuva forte amanhã ainda, desde Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, pegando aqui todo o sul do Brasil. No sul, além das chuvas, as temperaturas ficam mais amenas também, tá? A mínima é de 16 graus apenas aqui em Porto Alegre e Curitiba. Em Florianópolis não passa dos 23 graus. Já no Sudeste, mesmo com temporal, as temperaturas seguem altas. A gente tem aí chuva forte a partir da tarde, principalmente. No Rio de Janeiro, 35 graus, bastante abafado e quente. Em BH, mais uma vez, o temporal e máxima de 32 graus. Em São Paulo, amanhã, máxima de 28 graus. Agora, na capital paulista, onde a gente faz o nosso tour, a gente vai ter um refresco essa semana, tá? Na quinta-feira, temperatura cai para 25 graus, tem previsão de chuva isolada na sexta e no sábado o tempo fica mais encoberto, a temperatura cai aí para 24 graus. E a quarta-feira vai ser de muito sol e calor no Distrito Federal, com máxima de 32 graus. Nadinha de chuva amanhã em Cuiabá, com calorão de 38 graus. E a gente tem alerta também para temporal nessa área verde aqui, olha, que pega todo o norte do Brasil, desde o Acre até o Maranhão. Mesmo assim, as temperaturas seguem altas, aí é bem acima dos 30 graus. Por hoje é só, amanhã eu estou de volta com mais informações do tempo para vocês. Até mais, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado, Gabriela. A Justiça da Alemanha realizou hoje a primeira audiência entre os atingidos de Brumadinho e a empresa TÜV SÜD, responsável por atestar a estabilidade da barragem da Vale, que se rompeu, matando 270 pessoas. O início do julgamento na Corte de Munique chamou a atenção da imprensa alemã. Uma manifestante protestou com um cartaz e a bandeira da cidade mineira. Familiares de vítimas e o município moveram a ação de indenização no país europeu, porque é onde fica a sede da TÜV SÜD. Nós viemos aqui hoje buscar justiça pelos nossos casos. A TÜV SÜD, até esse momento, ela acha que o município de Brumadinho foi reparado, mas nada disso é verdade. Eles têm que ir lá de perto, com seus próprios olhos, ver o que está acontecendo lá. A lama ainda está correndo por toda a nossa cidade. Após cerca de 5 horas, as 3 juízas que estão à frente do caso pediram mais tempo para analisar os documentos e marcaram a segunda audiência para o dia 1º de fevereiro do ano que vem. O advogado que defende as famílias e a prefeitura na ação avaliou o primeiro passo do processo como positivo. A TÜV SÜD é a empresa que atestou a segurança da barragem do Córrego do Feijão da Vale, que se rompeu em 2019.
270 pessoas morreram, sendo que 9 ainda são procuradas em meio aos rejeitos de minério. Os advogados da Tuvisud lamentaram a catástrofe, mas disseram que a empresa não era a responsável pela barragem que entrou em colapso. E um dos clubes mais tradicionais do estado de São Paulo, o Juventus, finalmente se tornou campeão paulista. Mas foi com 87 anos de atraso. A Federação Paulista reconheceu o título do Moleque Travesso de 1934. Carregar nas mãos o orgulho da história reescrita. Os atletas do Juventus entram em campo com o maior triunfo de um dos clubes mais tradicionais de São Paulo. Fundado em 1924, o Juventus já tem 97 anos de história. Uma trajetória contada através dos troféus. Por aqui, a galeria é extensa, mas um clube tradicional sempre reserva o espaço para mais um. As portas estão abertas para a chegada do novo troféu deste ano, o de 1934, quando o Juventus conquistou o Campeonato Paulista da Primeira Divisão. E a Federação Paulista acabou reconhecendo agora em 2021. A molecagem do nosso moleque travesso, né? Desta vez, a travessura veio em forma de dossiê. Documentos passados de geração em geração mostram uma trajetória de causar inveja aos gigantes do futebol paulista. O Juventus teve aquele que foi considerado o maior time do Juventus de todos os tempos. Era chamado pela imprensa de a máquina juventina. Tanto é que o time do Juventus foi muito superior a todos os demais. No material pesquisado, uma foto chama a atenção, a do time campeão de 34. O escudo da camisa é idêntico ao da Fiorentina por uma simples razão. O Juventus resolveu usar um outro nome e adotou Fiorentino, em homenagem à Fiorentina da Itália, que é da cidade de Florença, de onde eram os pais do Conde Crespi. No site oficial, o clube revela o motivo da mudança. Problemas financeiros impossibilitaram o time de disputar campeonatos profissionais. Para não ficar sem atividade, o presidente da época e fundador do clube, Conde Crespi, aceitou jogar o torneio amador criado pela Federação Paulista de Futebol, onde conquistou o título de 34. Neste período, mudou de nome para não perder a filiação à Ápia. Esse título também de 1934 ser considerado um título do Campeonato Paulista, que o Juventus não tinha, para nós também foi muito emocionante. A mudança de patamar vai eternizar a atual camisa do clube. A nova estrela dourada será estampada bem ao lado da conquista da Taça de Prata. Dando de fazer uma camisa comemorativa a 1934, que terá uma estrelinha de prata e uma estrelinha de ouro. É só mais uma história para encantar os torcedores tão apaixonados pelo clube. É bom os outros torcedores ficarem espertos. Afinal, a velha família do moleque travesso vem aí, agora com muito mais moral. Começou o campeonato de salto indoor da Sociedade Hípica Paulista, que conta com o apoio da Rede TV. A competição é uma das mais importantes para o hipismo brasileiro. Um encontro anual que reúne feras do hipismo brasileiro. Entre as principais atrações deste ano está uma série internacional que acontece na próxima sexta-feira. No domingo, o público acompanha a tão esperada disputa pelo troféu Jaime Loureiro Filho. Fora das pistas, os convidados poderão conferir uma exposição com fotos históricas da Sociedade Hípica Paulista, que completa em 2021 110 anos e é um dos mais importantes clubes do hipismo brasileiro. Serão 6 dias de evento, 24 provas e cerca de 400 competidores vão passar por este picadeiro, que é considerado um dos maiores da América Latina. Entre eles estão jovens talentos do hipismo, veteranos e medalhistas olímpicos. É um concurso a nível mundial, onde nós temos aqui hoje reunidos os melhores cavaleiros do Brasil. O 31º Campeonato de Salto Indoor da Sociedade Hípica Paulista vai até o próximo domingo. É um programa para toda a família e uma ótima oportunidade de ver bem de perto os maiores nomes do hipismo brasileiro. A Rede TV é parceira do evento e todas as informações você vê aqui no Rede TV News.
O rei do futebol segue se recuperando de uma cirurgia para a retirada de um tumor no cólon. Um novo vídeo publicado hoje mostra Pelé fazendo exercício de fisioterapia com uma bola no hospital onde está internado desde o dia 31 de agosto. Sem perder o bom humor, Pelé até ensaia uma cobrança de lateral. Saúde, Edson Arantes do Nascimento. Essa torcida que ele tem vai dar certo. O Rede TV News de hoje fica por aqui. Para você, uma boa noite. Boa noite.